Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Hoje eu quero falar mais precisamente para aquelas pessoas que estão querendo entrar na área de consertos de placa-mãe de notebook. Placa-mãe de notebook, porque é o que eu ensino, é o que eu disponibilizo aí para vocês, tanto aqui no canal como no curso pago. Vejam bem, algumas pessoas têm dúvida por onde começar. Por onde eu começo? Fica aquela interrogação. Eu já conserto, ou seja, eu já trabalho com notebook, eu já abro um notebook, eu já troco uma placa-mãe, eu já troco um HD, já troco uma memória RAM, já faço uma limpeza, mas eu gostaria de consertar, de reparar uma placa quando ela está com defeito. Por onde eu começo? Veja bem, se você tem desejo de encarar este ramo da eletrônica, este ramo de atuação que é focado no conserto de placa-mãe, que é o que eu faço e o que muitos fazem, é interessante você primeiro começar pela eletrônica. Mas, professor, vocês falam muito de eletrônica. Que eletrônica? Eletrônica, é importante que você aprenda aquela eletrônica mais focada no que você vai fazer. É importante você aprender a eletrônica no geral. Mas eu aconselho primeiramente você focar naquilo que você quer. Você quer consertar placa-mãe de notebook? Então vamos falar aqui sobre todos os componentes que compõem a placa-mãe de notebook. Depois que você tiver interagido com toda a placa-mãe de notebook, aí você pode expandir seu conhecimento. Mas a prioridade agora, que é o que você quer, que é o seu objetivo, é importante que você foque nisso que você está atuando, que você está trabalhando, que é notebooks. Sabe por quê? Porque eu acredito que todo aquele que está buscando essa área de consertar, de reparar a placa-mãe, é porque ele já atua. Ou na casa dele, ou ele tem alguma assistência técnica na rua, que ele faz serviços gráficos, pega notebooks, desktops para formatar. Se chegar um HD com problema, ele troca. Se chegar alguém para trocar uma memória RAM ou trocar uma tela, ele faz esse serviço. Mas ele quer galgar algo mais, que é o reparo de placas. Então, mais uma vez, eu reforço. É importante que você comece pela eletrônica aplicada. Na eletrônica aplicada, o que é que você vai aprender? Você primeiro vai aprender sobre tensão, corrente, resistência, capacitância e assim por diante. Você vai aprender a lei de Ohm. Você vai aprender tudo referente à eletrônica desde o princípio. Aí depois você vai entrar nos componentes eletrônicos. Tudo que compõe a placa-mãe de notebook. MOSFETs, porque tem centenas de MOSFETs em uma placa. Você vai aprender transistores bipolares, diodos, capacitores, resistores, circuitos integrados. Você vai aprender sobre a BIOS. Mas você vai ter que procurar um curso que realmente foque nisso. Você não pode procurar um curso que vai aprender as coisas aleatórias, porque assim tira o seu objetivo. Porque tem muitos cursos, pessoal, que são oferecidos por aí, que eles vão te falar sobre o diodo, por exemplo, um componente muito fácil. Só que ele vai falar aquilo que você talvez já saiba. Tipo assim, o diodo, você sabe que ele tem o anodo e o catodo, e você coloca o seu multímetro na escala de diodo, porque todo multímetro tem a escala de diodo, e você vai colocar a ponta vermelha no anodo. Se der ali uma condução, o diodo tá bom. Só que não é só isso, você tem que aprender o comportamento desse mesmo componente, do diodo, dentro do circuito eletrônico. Como é que ele se comporta dentro do circuito eletrônico? Uma coisa é você comprar um diodo, um capacitor, um resistor em uma loja eletrônica, por exemplo, você colocar em cima da sua bancada e testar. Outra coisa é você compreender
o comportamento desse mesmo componente dentro do circuito. Isso eu tenho percebido muito em nosso meio, principalmente de técnicos mais velhos, técnicos experientes. Eles têm muita dificuldade de saber o comportamento desses componentes dentro do circuito eletrônico. Quando você pega um resistor, é muito simples você testar um resistor. Você coloca na escala de resistência e ele vai dar ali a resistência. Por exemplo, um resistor ali de 100K. Você coloca na escala ali de resistência, coloca o multímetro, ele vai dar a resistência ali de 100K, entendeu? Isso é muito simples. Mas quando esse mesmo resistor está no circuito, ligado em série, como é que ele forma o divisor de tensão? Quando é que ele é um resistor de pull-up? Quando é que ele é um resistor de pull-down? Então, são esses detalhes que é importante você aprender na eletrônica. Por isso que eu falo, aprender eletrônica, mas aprender de verdade. Não é dizer, eu tenho um curso de eletrônica, eu já sei o que é um MOSFET, eu já sei o que é um capacitor, eu já sei o que é um diodo. Isso aí não é aprender, isso aí você vai ter informação. É mais informações do que aprender. Aprender é diferente. Eu sei que você sabe testar um MOSFET, mas quando ele está lá dentro do circuito, você fica perdido. Eu sei que você sabe testar um diodo Zener, mas quando esse mesmo diodo Zener está dentro do circuito, é totalmente diferente. Então, você que deseja entrar nessa área de consertos de placa-mãe de notebook, comece pela eletrônica, mas é como eu estou te dizendo, eletrônica focada naquilo que você quer consertar. Essa coisa de eletrônica para consertar tudo, gente, a gente tem que ir muito devagar nessa teoria. A eletrônica é a base de tudo, é a base para você consertar tudo, a base. Mas isso não quer dizer que você está apto, presta atenção, você aprender eletrônica não quer dizer que você está apto a consertar qualquer coisa a partir de hoje que chegar na sua assistência técnica. Não é assim. Você pode ter sim essa noção dos componentes que está ali, mas você não sabe nenhum sinal de onde vem, para onde vai, como aquele aparelho realmente funciona. Você não sabe isso, entendeu? Cara que conserta uma placa-mãe de geladeira, por exemplo, ou de TV, por exemplo, é completamente diferente de uma placa-mãe de notebook. A forma que um aparelho de TV funciona é diferente de uma placa-mãe de notebook. Até a arquitetura é diferente, mas entendam bem o que eu estou falando. Você aprendendo a eletrônica, ela vai te dar, sim, um amplo conhecimento. E a partir dali é que você vai escolher o ramo de atuação. Professor, eu aprendi eletrônica, conheço todos os componentes, sei testar, sei com o comportamento dele dentro do circuito e assim por diante. Então, agora você vai escolher o ramo de atuação. Eu fiz curso de eletrônica, mas eu escolhi o ramo de atuação em consertos de placa-mães, de notebooks e PCs. Tenho aptidão para mudar de ramo? Sim, já tenho uma base, mas eu preciso de um reforço. Eu preciso de uma orientação para saber como aquele equipamento funciona desde o princípio. Mas voltando aqui à nossa conversa, então, quer consertar placa-mãe de notebook? Faça a eletrônica aplicada primeiro, tá? Professor, no seu curso tem a eletrônica aplicada? Tem sim. Mas caso você tenha uma dúvida no decorrer dos estudos do meu curso, eu estou aqui para te orientar, até mesmo fazer um vídeo extra para te explicar determinado componente, determinado circuito integrado, tá bom? Isso tudo dentro das minhas possibilidades. Entendeu, gente? Então, assim, eletrônica aplicada, como você já tem uma noção de abrir e fechar notebook, com certeza você já deve ter isso, já que você está querendo entrar nessa área, você já deve ter sim uma boa base de abre e fecha de notebook e de trocar peças, né? Portanto, você aprendendo essa parte da eletrônica, você vai comprar seus equipamentos, que são os equipamentos muito básicos, que talvez você já tenha até alguns, como ferro de solda, como algum conjuntinho de chaves para poder abrir. E agora você vai comprar a estação de ar quente, você vai comprar gravadora de BIOS e assim por diante. E vai fazer o que agora?
Se não tiver sucatas, procurar comprar sucatas para poder treinar sua estação de ar quente, tirar e ressoldar componentes e assim adquirir uma certa habilidade. Mas isso também não quer dizer que você já vai estar apto a fazer um diagnóstico. Por quê? Porque você já aprendeu a eletrônica, não é isso? Já aprendeu a ressoldar e soldar componentes, já aprendeu a testar componentes, mas agora falta a parte de interpretação de esquemas. Porque, pessoal, um notebook, quando você abre ele, que você não entende nada, é como se fosse um labirinto. Você sabe que é um labirinto? Você entra em um labirinto e você não sabe onde está a entrada nem a saída. Você simplesmente entrou e se perdeu. Então, quando você olha uma placa-mãe aqui na sua frente, uma pessoa leiga, ele não vai entender nada, completamente perdido. Ele vai sim entender os componentes, porque ele já aprendeu na eletrônica. Ele vai dizer assim, ó, isso aqui é um diodo, isso aqui é um MOSFET, isso aqui é um transistor, isso aqui é um capacitor. Mas ele não sabe onde está a entrada, ele não sabe onde está pino de habilitação, ele não sabe onde está o VCC, o VIN, ele não sabe o que faz a placa ligar, ele não sabe nada disso. E o que é que vai abrir os olhos dele? O esquema elétrico. Tá bom? A partir do esquema elétrico, você vai compreender e a sua visão vai abrir. Entenderam? Professor, e a placa que não tem esquema elétrico? Quando você vir pegar uma placa que não tem esquema elétrico, você já pegou 90% que tem esquema elétrico, né? E 10% não tem. Isso é um exemplo, viu, gente? Isso é um exemplo. Só que você já adquiriu uma experiência, porque você aprendeu a interpretar o esquema elétrico, você já pegou várias placas, então você já tem uma grande noção, uma grande bagagem, e quando você pegar outra placa, você já vai entender. Aqui é o Super I/O, aqui é o circuito de entrada, esse aqui é o circuito de LVDS, e você já sabe quase que de cor, quase mentalmente, quando você pega uma placa assim, ó, tudo que está ali dentro. Isso é a experiência, e também o esquema te ajuda a você entender esses blocos ali dentro de uma placa-mãe. Então tudo se torna mais fácil. Os técnicos mais experientes, pessoal, alguns deles nem usam mais esquemas. Entenderam? Por quê? Porque ele, quando pega uma placa assim, aquela placa às vezes já é até parecida com a arquitetura que ele pegou de uma que tem esquema. E mesmo que não seja parecida, ele já tem noção. Entendeu, gente? Ele já sabe assim, olha, aqui é os MOSFETs da alta, os MOSFETs da baixa. Esse aqui é o Super I/O. Esse aqui é um PWM. Entendeu? Aí fica tudo mais fácil de acordo com a experiência. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. A conversa ficou muito longa. Como eu falei no início, foi mais um bate-papo. Se você tiver alguma dúvida aí, vamos interagir, comenta aí embaixo e eu estarei respondendo para todos vocês. Tá bom? Se você quiser entrar, seja bem-vindo. Eu te garanto que você não vai ficar sozinho. Nós temos um grupo, se você quiser participar, tá bom? Se você não quiser participar do grupo também, você pode falar comigo no privado. Possa ser que eu não te responda de imediato, mas algo eu vou passar para você. Posso responder depois de 30 minutos, depois de 1 hora, posso te responder na hora, posso te responder no outro dia, porque nem sempre a gente está disponível no momento que o aluno quer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham me compreendido. Mais uma vez, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu garanto para vocês que estamos juntos, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.